Meu filho já está no primeiro ano do ensino fundamental, ele tem que saber ler, não é verdade? Não sei. É isso que a gente vai descobrir hoje no episódio do Elincast, o podcast sobre educação do Colégio Elim. Eu tô com a Gi Ré hoje, coordenadora do ensino fundamental, que vai explicar essa e outras dúvidas que muito provavelmente você também tem. Gi, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite de retornar aqui ao Elincast. Nós temos muitas perguntas aqui, muitas dúvidas para tirar com você, principalmente para acalmar, tranquilizar os pais, né, para que eles saibam o que esperar da criança nessa fase, né, do ensino fundamental. No episódio anterior a gente falou sobre educação infantil, agora é só fundamental, né, o que eu posso esperar dos meus filhos nessa fase. Então a primeira pergunta é essa: o meu filho está no primeiro ano, foi para o ensino fundamental, ele tem que saber ler ou não? Primeiro, boa tarde, Adriana, obrigada pelo convite. Realmente é muito, muito importante isso que você está perguntando, né? O que a gente espera da criança, né? De cada idade, né? Porque quando a gente sabe, a gente consegue estimular de forma certa, a gente sabe se o meu filho está atrasado, né? Se ele está com alguma defasagem. Então isso, o marco de desenvolvimento, eu entender isso é muito importante. Então, quando a criança chega na educação fundamental, no ensino fundamental, né, por volta dos 6 anos, a criança não precisa chegar sabendo ler e escrever, porque o primeiro ano ela é o início da educação formal, né, de alfabetização. Então, a alfabetização formal ela acontece lá no primeiro ano. E ela se encerra, né, digamos assim, no final do segundo ano. Então, de acordo com os documentos da BNCC, por exemplo, está previsto a finalização da alfabetização no final do segundo ano. Eu lembro que no primeiro episódio, quando eu apresentei vocês, você falou uma coisa muito interessante. A alfabetização não é só saber ler, né, saber identificar ali os códigos, né? Então, o que envolve a alfabetização? O que entra nesse processo que começa aos 6 anos de idade? Então, na verdade, quando eu falei sobre na verdade é o letramento que a gente fala, né? Que é um pouco diferente da alfabetização. A alfabetização é a habilidade de ler e escrever mesmo. É o processo da criança decodificar e codificar. Ela conhecer o nome das letras, o som das letras e ela saber ler. Isso é a alfabetização. Agora, quando eu falo de letramento, é quando a criança tem a compreensão da função social da escrita. Então, uma criança ela pode saber ler e escrever, mas ela pode não saber escrever uma carta, ela procurar informações no jornal. Então, ela fazer o uso dessa escrita de forma social e não somente individual dela, sabe? De tá lá lendo e escrevendo. Então, Gi, o processo de alfabetização ele começa então muito antes, né? Sim, o processo de alfabetização formal inicia-se no primeiro ano. Porém, a alfabetização infantil ela começa desde a barriga da mãe. Então, a mãe tá lá, né, contando a história pro filho. O filho nasce, ela tá lá apontando. Olha, filha, era uma vez, a criança já está entendendo, já está captando, né? Que a escrita é o quê? Da esquerda para a direita. Ela vai começar a compreender todo esse processo do mundo letrado. E na educação infantil, os professores trabalharem a consciência fonológica, é fundamental. Então, trabalhar a literação, rima. Porque isso tudo faz parte da metalinguística. É a criança, ela perceber os sons. Primeiro, da onde está vindo o som? Está vindo daqui. Esse som é da campainha. Esse som é do celular. Então, ela perceber o som. Vai trabalhar na criança a metalinguística. Ela vai pensar naquilo que ela está falando, nos sons. E isso, para a alfabetização, é fundamental.
Se o pai quiser ajudar a criança em casa, a literacia familiar, que é um projeto até do Carlos Nadalim, né, na Secretaria Nacional de Alfabetização, tem um projeto sobre literacia familiar que foi amplamente divulgado, né? O pai que não sabe como e quer ajudar, esse é um bom caminho, então, né? Ótimo, eu super recomendo. Então tem os contos, né? Tem as histórias que eles gravaram. Então tem muito material disponível também para o pai que não sabe o que fazer. Então estimular realmente, né? Com a leitura de livros, né? Cantando músicas de roda. Isso tudo vai ajudar na oralidade da criança, que mais para frente vai ajudar aí na alfabetização. Isso muda também, por exemplo, na leitura de livros e documentos, né? Tem muita gente... A gente ouve falar muito sobre analfabetismo funcional. A pessoa sabe ler, mas não sabe o que fazer com a informação que está decodificando. Seria isso, né? Isso, exatamente. Então, a criança, ela compreender todo o universo, né? Então, a alfabetização em si, ela é muito importante. Por quê? Porque é por onde ela entra nesse mundo letrado. Então, se ela não tem essa alfabetização, né, a gente vê como eu decodificar, eu ler e escrever, é só isso? Não é só isso, é a porta de entrada para o mundo, né, que ela vai ter. Então, realmente é a base, por isso que nos documentos, né, no Plano Nacional de Alfabetização, ele prevê essa alfabetização nos 2 primeiros anos, para que a criança realmente ela entre nesse mundo letrado. Legal. Agora pensando assim num exemplo um pouco mais prático. O meu filho ele tem, por exemplo, 7 anos, né? Dependendo da data de corte, ele vai estar ali para o 2º ano, por exemplo. O que eu posso esperar de desenvolvimento dele? Existe uma tabela como teve na educação infantil, por exemplo, para a gente dar uma consultada, um referencial do que esperar dele nessa idade? Sim, claro. De acordo com o Piaget, as crianças de 6 a 11 anos ou 7 a 12 anos, eles vão estar no estágio operatório concreto. Então, a criança, ela começa a sair um pouco do egocentrismo dela e ela vai focar um pouco mais nos grupos sociais, né, nos amigos. Então, já que ela consegue sair um pouco do egocentrismo, daquilo que é só dela, ela consegue agora ter mais convívio com os amigos, com seus pares, fazer mais jogos. Então, no decorrer aí do ensino fundamental, eles vão tendo mais grupos de amigos. Seria a socialização que muita gente questiona como seria feita no caso do homeschooling, né? Que muito se fala sobre homeschooling. Sempre que se fala em homeschooling, fala sobre a socialização, que também é importante nesse processo de... É um ponto muito importante que você pegou, né? Porque realmente, nessa fase, a vida escolar é um marco, é um ponto muito importante para a vida da criança, né? Então, o foco dela está lá na escolarização dela, e em tudo aquilo que a escola proporciona, né, na questão social da criança. Eu tenho uma filhinha em casa que tem 2 anos, vai fazer 3, né? E às vezes eu descubro que ela sabe algumas palavras. Eu não faço ideia de como ela aprendeu, mas quando surge uma situação ali, ela solta uma palavra que a gente não sabia que ela conhecia. Como é esse processo no ensino fundamental? As crianças do fundamental, elas vão adquirindo mais vocabulário, o léxico delas, né, vai ampliando, mas é claro, depende muito do estímulo que ela recebe do meio também. Então, é muito importante a leitura de livros, né, o pai lendo, o professor lendo para o aluno, junto e com o aluno, né? Então, para o aluno, né, o pai pode ler para o filho, ou a criança lê mais livros, e isso vai expandir o vocabulário dela. Em questão de linguagem também, a criança começa a fazer mais usos de verbos, né, o mesmo verbo, colocar, pôr, então a criança vai expandindo nesse sentido. Mais uma vez a gente ouve falar aqui da importância da atuação da família na educação da criança, né? E não só matricular na escola, num bom colégio e esperar que a mágica aconteça, né? A atuação da família é excepcional, né?
E muitas vezes eu me pego assim, né, Adriano? Eu tô lá no celular e eu falo para minha filha, vai ler um livro. Né? Então, um ambiente assim, né, que todos, né, estejam também incentivando, né? E os pais ganham com isso também, né? Se o pai também pode adquirir o hábito da leitura, né? Muitos não têm, eles podem adquirir ali ajudando o filho, pode crescer também, né? Com certeza, a gente está numa época que a gente está realmente viciado, né, no celular. A gente não vive sem o celular, então a gente deixar um pouco de lado e ter esse momento também com os filhos, eu acho que vai ser um ganho muito grande. Você falou de momento, e eu lembrei agora da pandemia, né? A gente continuou aqui no Colégio Elim tendo aula online todos os dias durante a pandemia. E a gente percebe que houve uma defasagem, né, muito grande. Você trouxe alguns dados legais aqui, legais assim, importantes, porém assustadores, né? Por exemplo, aqui com base nos dados da Unicef 2021, houve ali entre os países de baixa renda, por exemplo, um aumento de 20%, né, nas crianças que sofrem de pobreza de aprendizagem. Ela trouxe também os estudantes teriam aprendido 28% do que teriam aprendido nas aulas presenciais. Então a minha pergunta, assim, além desse, quais foram os outros impactos que a pandemia trouxe para a educação e quanto tempo seria necessário para recuperar, se é que é possível recuperar tudo aquilo que foi perdido na pandemia? É uma situação muito difícil quando a gente pensa no cenário brasileiro. Por quê? Porque quando a gente vê os dados, né, a taxa de analfabetismo, a taxa de alfabetos funcionais já era muito grande antes da pandemia. Então, quando a gente pensa, né, o contexto todo da pandemia, se a gente vê os dados, o Brasil foi em primeiro lugar do maior tempo que as crianças ficaram em casa. Então, a gente ficou 180 dias em casa. Então, a gente ganhou no ranking mundial do país em que as crianças, né, da educação infantil, do ensino fundamental, anos iniciais, ficaram em casa. Então, o impacto disso é muito grande, né? Tanto na questão da linguagem, do social, a questão emocional das crianças e a questão cognitiva, né, de aprendizagem. Você acha que dá para recuperar? Quanto tempo levaria? O que a gente pode fazer para recuperar essa perda de aprendizagem? Olha, para a gente mitigar essas perdas, né, tanto na alfabetização quanto em todo o contexto escolar da criança, é ter um programa de recuperação de aprendizagem baseado em evidências científicas. Então, precisa ter uma avaliação muito boa para identificar onde que esse meu aluno está. Então, esse meu aluno que entrou no primeiro ano, o que ele perdeu antes? Né? Ele não teve 2 anos aí da educação infantil, ele não teve o estímulo. Então, eu preciso identificar onde que meu aluno está hoje para traçar esse projeto de intervenção, né? E precisa ser algo bem sistemático, pautado em evidências. Porque tem alunos que estavam já no ensino fundamental, né, ali na metade do processo, tem outros que perderam justamente o ano que levaria ele para o ensino fundamental, né? Toda a parte do estímulo da educação infantil, né, que é muito importante, que é a base para o desenvolvimento da criança, essa criança perdeu praticamente, né? Agora, aqui no Colégio Elim, a gente utiliza o método fônico, né? Existem vários métodos, né? Esse é um deles. Qual que é o principal diferencial do método fônico? Por que o Colégio Elim adotou o método fônico? A gente adotou o método fônico porque ela tem base científica, ela tem evidências científicas e desde a década de 70, 80 tem trabalhos que evidenciam a eficácia desse método. Né? Então, não é algo novo, mas desde a década de 70 e 80
A gente tem trabalhos científicos que comprovam que a criança ter um ensino explícito, né, do fonema, isso é muito importante. Isso contribui para que a criança ela tenha um desempenho melhor em ler e escrever. Para quem nunca ouviu falar em método fônico, aprendeu Babebi Bobu, como eu, né? Para quem nunca ouviu falar, ele trabalha o som das letras, seria isso? Isso, exatamente. Então, o método fônico, ele trabalha com o nome das letras e o som delas, né? Então, parte das partes menores, para daí formar sílaba, formar palavras e formar textos. Porque se a gente pensa no sistema de escrita alfabética, ela é uma convenção, é uma normatização, né? A gente está conversando aqui, esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B, aí esse aqui vai ser o C. Quando eu junto o C com A, vai ficar K, tá bom? Ou seja, é decorando, né? Não decorando, mas é uma norma, é uma regra. Olha, esse aqui vai ser o K, tá bom? Esse aqui vai ser o A. Aí quando eu juntar os dois, vai ficar K. Aí quando eu quero pausar isso, eu vou dar um espaço entre as palavras. Então foi algo normatizado. Então esse ensino, ele precisa ser o quê? Explícito. Ele precisa ser explícito, né? Eu preciso ensinar para a criança os sons das letras. Gi, a educação no Brasil, ela é sofrível, para não falar outra coisa, né? Ela é sofrível. Porém, o Brasil não investe pouco em educação, ele investe como país de primeiro mundo. Ele gasta, né? Na verdade, ele gasta como país de primeiro mundo. Se não falta dinheiro, o que falta para uma educação no Brasil ser um pouco melhor? Na minha humilde opinião, o que falta são políticas públicas baseadas em evidências científicas. Então, por mais que a gente tenha uma verba, né, aonde direcionar e como direcionar isso, né? Por mais que eu direcione na capacitação dos professores, que tipo de capacitação, formação eu estou fornecendo a esse professor? Muito legal. Para finalizar, Gi, temos professores também, que com certeza estão assistindo, né, o Elincast. Como professor, uma mensagem que você tem para esses professores, como professor, como que eu posso fazer a diferença na vida das crianças que passam pela minha sala de aula, pensando assim, nas dificuldades que o professor encara na educação brasileira, sendo em escola particular ou escola pública, né? Como que o professor pode fazer a diferença na vida das crianças que passam pela sala de aula dele? Olha, a mensagem que eu quero deixar aqui é que ele acredite nele. Às vezes a gente vê muito as circunstâncias, aquilo que dificulta o trabalho do professor, mas ele faz diferença na vida da criança. Quando ele acredita também nisso, né, que ele realmente pode influenciar. E quando ele acredita, ele coloca essa reputação no aluno, que o aluno ele pode aprender. Isso faz toda a diferença na vida desse aluno. Porque muitas vezes a gente desacredita. A gente desacredita porque ele tem dificuldades, às vezes porque a família não ajuda, às vezes a escola não ajuda. Mas quando a gente realmente acredita, a gente, né, deposita essa confiança na criança, não, você pode aprender, você consegue aprender. A gente vai fazer diferença na vida dessa criança. Então, eu queria, né, deixar a mensagem para não desistir e acreditar em si, né, que o professor realmente ele pode fazer a diferença na vida do aluno.